Queridos amigos, queridas amigas, vamos para mais um ensinamento desse final de semana abençoado, nesse sábado abençoado, rogando a Deus e a Jesus pela oportunidade que Ele nos deu e ainda está nos dando, de estarmos aqui na Terra em função específica do trabalho dos principais itens do nosso planejamento encarnatório. Todos nós que estamos aqui na Terra, nós estamos aqui para trabalhar, para evangelizar, cristianizar, educar, civilizar o nosso eu, nossa personalidade. O nosso foco tem que ser em nós mesmos, procurando observar em nós o que precisa ser reparado, transformado, educado. Essa que é a grande verdade. No dia que nós nos preocuparmos só conosco, parar de observar o que acontece com o nosso próximo, principalmente na própria família, aí a partir daí que vai começar o nosso progresso, o nosso verdadeiro progresso, nossa verdadeira evolução espiritual. É quando nós ficarmos atentos em nos observar. Nós temos que nos observarmos para verificar o que precisa ser trabalhado, evangelizado em Deus e em Jesus. Bom, abrindo aqui o livro ao acaso, para saber qual é o ensinamento que Deus, através de seus prepostos, vai nos passar, caiu aqui, socorro de Deus. Olha o que caiu para nós aqui, nesse final de semana, nesse sábado. O socorro de Deus. Eu nunca li essa página aqui, vou aprender junto com vocês. Então aqui tem palavras de Paul Ferrini, né? Ele nos diz assim: você parou de culpar os outros e de reclamar. Parou de procurar falhas. Parou de ser uma criança zangada e ferida. Parou de tentar castigar o mundo por abandoná-lo. Parou de descarregar a sua fúria e simplesmente olhou nos olhos de Deus. E ele piscou e disse: bem-vindo ao lar. Olha que ensinamento fantástico. Não precisava nem ler o resto. Só aqui já dava para a gente fazer uma reflexão profunda. Vou repetir porque eu gostei, né? Você parou de culpar os outros e de reclamar. Nós temos o hábito de reclamar? Será que a gente culpa os outros? Aí ele falou: parou de procurar falhas? Parou de ser uma criança zangada e ferida? Pois é, muitas vezes a gente age como criança zangada e ferida, né? Ou seja, por qualquer coisa a gente se melindra. Não se pode falar nada com a gente que a gente fica magoado, ferido. É complicado, né? Aí ele continua: parou de castigar o mundo por abandoná-lo? Tem pessoas que é assim: boa, só comigo que acontece isso? Só comigo que acontece isso? Nada que eu faço dá certo? A gente fica castigando o mundo, né? Parou de descarregar sua fúria simplesmente? Parou de descarregar sua fúria e simplesmente olhou nos olhos de Deus? Então a gente tem que parar com essas manias e olhar nos olhos de Deus. E ele piscou e disse: bem-vindo ao lar. Então quando a gente parar com essas manias, com esses hábitos e com esses vícios e olhar para Deus, aí Deus vai piscar e vai falar: bem-vindo ao lar. Que enquanto a gente estiver revoltado, culpando o mundo, culpando Deus, culpando pelas suas agrúrias, então aí fica difícil, né? A gente, sem olhar a Deus, em cima desses ensinamentos, vem o autor do livro, que é o José Carlos de Luca, e vai nos dizer o seguinte: quando se está doente, você vai ao médico, não é mesmo? Ou, se o carro quebrou, você vai procurar o mecânico, não é mesmo? Não é assim? Se você estiver com um problema jurídico, você consulta um advogado, não é mesmo? Então, se Deus lhe deu um corpo, e se Deus é o autor da vida, por que razão você não se dirige a Ele para pedir socorro de suas dores?
Cada situação a gente procura um especialista para resolver o nosso problema. E se nós estamos com algum problema, um problema de relacionamento, um problema de doença, um problema físico, um problema de financeiro, se nós estamos passando por essa situação, ou qualquer uma outra, né, a gente tem que procurar Deus. Quem é o especialista no assunto? Qual o único que pode nos dar a força necessária, a capacidade necessária, a coragem necessária para que nós possamos enfrentar as duras provas inevitáveis que acontecem em nossa vida? É Deus. É Deus. O próprio Jesus falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Mas não, a gente prefere reclamar, blasfemar, gritar, espernear, culpar os outros, culpar Deus, culpar... A gente prefere colocar para fora através do azedume, da irritabilidade, da inconformação, da insatisfação. Fica difícil uma solução. Aí ele continua. Você quer um milagre? Lembre-se de que milagres são especialidades de Deus. Você quer um milagre? Quem é especialista nisso é Deus. Todo milagre, no entanto, pressupõe um ato de entrega, não é isso? Milagre é um ato de entrega, de rendição às forças divinas. Você precisa estar disposto a pular sem paraquedas de um avião e ter a certeza inabalável de que Deus irá salvá-lo. Temos que chegar nesse ponto. Você sobe ao avião e confia nas habilidades do piloto. Você toma o ônibus e nem duvida da competência do motorista. Olha, tá vendo? Quando a gente entra no avião, a gente sabe que Deus é automático na gente, e a gente vai chegar no destino. Quando a gente entra no ônibus, é a mesma coisa. A gente confia na habilidade do piloto, não é? Você toma o ônibus e nem duvida da competência do motorista. Não, a gente entra na maior confiança. A gente não se preocupa quando entra no ônibus. A gente fica mais tenso quando entra no avião do que quando entra no ônibus. Ou num táxi, né? Aí fala, você se senta na mesa do restaurante e confia cegamente que a comida não está envenenada. A gente fica preocupado com isso? Não. Então, por que você não tem a mesma confiança em Deus? Lembre-se de que Deus nos fala pela boca do profeta Isaías, que diz assim: eis que nas palmas de minhas mãos eu tenho gravado. Está vendo? Eu te tenho gravado. Eis que nas palmas de minha mão eu te tenho gravado. Está vendo? Seu nome está tatuado nas mãos de Deus. O que isso significa? Significa que Deus é por você. Nesse exato instante, Deus sente suas dores. Entende a razão de suas lágrimas. Compreende o seu desespero. Deus enxerga que você está em um labirinto e não está encontrando a saída. Então Deus está observando tudo que está acontecendo no nosso corpo físico, na nossa alma, no nosso estado emocional, psicológico, nos nossos conflitos existenciais e espirituais. Deus está vendo tudo o que está acontecendo conosco. Se você está doente, acamado ou com alguma doença grave, Deus está te observando. Portanto, façamos o melhor que nós podemos, façamos o melhor que pudermos para fechar o olho e elevar o pensamento a Deus e falar para Ele assim: Senhor, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Que seja feita em mim, meu Deus, a Sua vontade, não a minha. Meu Deus, eu estou passando por uma situação difícil, mas se você, meu Deus, me der mais uma oportunidade, eu lhe prometo, meu Deus, que enquanto eu viver aqui na terra, eu vou viver especificamente para realizar
a sua vontade. Eu vou me amar e vou lutar com todas as minhas forças para amar o meu próximo. Me relacionar bem, mesmo com as pessoas de trato difícil, meu Deus. Eu prometo que vou me esforçar. Se for de sua vontade, Senhor, que eu permaneça nessa terra para realizar esse trabalho que eu vim fazer e não fiz até agora, então me dê essa oportunidade. Se não, Jesus, me dê a força necessária para que eu possa suportar o peso dessa cruz que foi construída por mim mesmo e não por vós. Ó Senhor, que seja feita em mim a sua vontade e não a minha. É dessa forma que nós precisamos aprender a conversar com Deus e com Jesus. Pedir a Ele que nos dê a paciência necessária para suportar as nossas provas aqui na Terra, tão benéficas para a nossa própria evolução espiritual. Ele continua: o primeiro dos 10 mandamentos proclama que Deus libertou o seu povo da escravidão. Deus continua com o mesmo propósito para nós outros. E tem um plano perfeito para nos curar. Para tanto, precisamos nos render a Ele. E isso significa que, seja qual for a dificuldade que estejamos passando, temos a certeza de que por meios que desconhecemos, o socorro de Deus virá na hora certa, no tempo de Deus. Você acha que Ele está ocupado? Seu Pai criou o tempo, tem todo o tempo do mundo para cuidar de você. Então, não vamos nos inquietar, porque Deus só pode nos ajudar a partir do momento em que nós elevamos o pensamento a Ele e falar: Senhor, que seja feita em mim a sua vontade, não a minha. Me dê, meu Deus, a paciência necessária para que eu possa suportar as provas inevitáveis que está ocorrendo comigo e sempre ocorrerá. Porque é através das provas que eu vou evangelizar a minha alma e o meu espírito. Porque o que importa é minha alma e o meu espírito. Senhor, que seja feita em mim a sua vontade e não a minha. Fica aí esse ensinamento para que todos nós possamos fazer uma reflexão e entender no íntimo do nosso mais íntimo que, por pior que seja o nosso problema, só existe uma forma de adquirirmos a força necessária para enfrentar. É a paz, é a fé, é a coragem, é a certeza de que Deus está fazendo o melhor para nós. Porque é importante entender, é importante lembrar que muitas e muitas vezes o socorro de Deus, o nosso progresso, a nossa evolução espiritual, muitas vezes vem através de tempestade, vem através de lágrimas, ou então através de muito sofrimento, de muitas dores. O socorro de Deus muitas vezes vem assim, porque foi dessa forma que nós escolhemos para aprender a evoluir. Porque nós temos 2 caminhos a seguir. Ou a gente segue Deus pelo amor ou pela dor. E a maior parte da população da Terra prefere seguir Deus pela dor. Talvez essa seja a situação em que nós nos encontramos. Fica aí para a nossa reflexão. Que Deus nos abençoe a todos, que Jesus ilumine todos nós, todos os nossos familiares nesse final de semana, graças a Deus.